Bom dia, tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta, sua primeira hora, onde a gente comenta sobre os panoramas do mercado para o dia atual, hoje dia 24 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos. E já começando aí com a pauta do momento, na semana que vem a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Os mercados estão essa semana olhando para isso, estão aí atentos a essa decisão. A gente teve diversas falas de alguns Fed Boys nas últimas semanas, em alguns momentos o mercado achando que a recessão dos Estados Unidos iria ser mais dura. O Fed deixou bem claro de que eles vão levar a inflação para a meta de qualquer forma. Isso acabou assustando os mercados aí na última semana. Mas ontem a gente fechou com ganhos em Nova York, porque além de decisão de política monetária, a gente também tem aí temporada de resultados por lá. É o quarto tri. E ontem as bolsas fecharam em alta, bastante impulsionadas pelo setor de tecnologia, tá? Hoje a gente também tem alguns balanços importantes para sair de lá, entre eles da Microsoft logo após o pregão, e os fechamentos de ontem da bolsa foi: Dow Jones subiu aí 0,76%, o S&P 500 avançou 1,18% e Nasdaq subiu 2,01%, tá? Então, assim, para o dia de hoje, os futuros americanos amanheceram na estabilidade, talvez aí um pouquinho pessimistas, mas a gente tem todos esses balanços para sair durante o dia e sem contar, né, que essas expectativas aí para o Fed na próxima semana, expectativa, quase um consenso do mercado, que o Fed realmente vai ter essa desaceleração do ritmo de aperto monetário, subindo só apenas 0,25% o juro por lá, tá? Fica a expectativa, mas muito além dessa decisão, que é quase unânime no mercado, entre os analistas, economistas, principalmente como vai ser a fala do Powell. Será que ele vai ainda continuar duro nesse cenário? Será que ele vai dar algum indício de que haverá cortes ainda nesse ano? No juro por lá, no mercado americano, enfim, fica toda a situação no radar, tá bom? Bom, puxando aqui para a Ásia, a gente continua com feriado. Na Ásia, apenas Tóquio aí operou nessa madrugada. Deixa eu pegar aqui o fechamento de Tóquio. O índice Nikkei fechou com alta de 1,46%, tá? Eles estão em feriado nessa semana do Ano Novo lunar, onde eles fecham aí as bolsas por alguns dias consecutivos. E, obviamente, a Ásia, mais precisamente, né, Tóquio, nessa abertura da semana, seguiu aí esse bom humor de Nova York, com os balanços das techs saindo melhor que os analistas esperavam, tá? A gente também veio de uma semana, 2 semanas aí de otimismo quando a gente fala de Ásia, diante da reabertura da China, tudo que a gente comentou, o que isso significa, inclusive para o mercado brasileiro, com essa reabertura beneficiando commodities, acaba beneficiando aqui diversas das nossas empresas, né? Já que a gente tem muitas companhias aí ligadas a petróleo, minério, etc. Bom, Europa vai trabalhando perto da estabilidade, mas aí no terreno negativo nessa manhã, diante de alguns dados e índices que saíram por lá, tá? Entrando em Brasil aqui rapidamente, vamos. Ontem eu cheguei a comentar, né, sobre a moeda comum que o Lula tinha. O Lula não, mas o próprio ministro da Economia da Argentina tinha dado uma entrevista no último domingo que o Lula tinha ido para lá no domingo para a Argentina justamente para tratar dessa ideia, né, de formar uma equipe para discutir a possibilidade de se criar uma moeda comum entre os dois países, Brasil e Argentina. Comentei um pouco isso, também disse que a gente tem aí um vídeo do Matheus Gonzalez aqui no nosso canal do YouTube mesmo sobre o assunto, que vale a pena
vocês darem uma olhada, tá? Ficou bem bacana para entenderem um pouco mais o que que isso significa, qual a diferença também entre moeda comum, moeda única, né? E, enfim, o que acontece é que o mercado, isso eu já venho falando há algumas semanas, o mercado ele ainda está tentando saber como lidar com todas as falas um pouco conturbadas desse novo governo. Praticamente a sensação, e eu diria que a sensação para quase todos os investidores, é que cada novo dia é aí a expectativa de que saia alguma notícia, de que saia alguma fala um pouco que acaba mexendo com os mercados, que acaba trazendo grande volatilidade para os mercados, tá? Ontem, e deixa eu pegar aqui bem certinho para falar para vocês, deixa eu só achar aqui. Ontem a gente teve uma fala aí do presidente Lula. Deixa eu achar. Do presidente Lula aí que ele estaria em Buenos Aires e muito além dessa conversa sobre moeda comum, né? Ele ainda falou sobre uma ajuda do BNDES para os argentinos importarem das empresas brasileiras, né? Colocou o BNDES aí no meio. Obviamente, quando a gente traz esse assunto, BNDES ajudando empresas que não são empresas brasileiras, enfim, volta todo aquele medo à tona dos últimos mandatos do Lula, em que muito se falou de até que ponto o nosso governo vai financiar, né, aí outras economias, até que ponto isso seria viável. Enfim, então todo esse medo volta à tona. Na semana passada também, o Lula falou numa entrevista à Globo News, a gente comentou isso, sobre ele criticar o Banco Central Independente. Então a gente vem aí de uma série de falas, uma série de decisões mesmo, né? De sinalizações um pouco complicadas quando a gente fala aqui do nosso mercado, da nossa política doméstica, tá? Bom, ontem, deixa eu pegar aqui o fechamento, o Ibovespa fechou com queda de 0,27%, aí tumultuado diante de todo este cenário político, principalmente, tá? Nesse momento, a gente está gravando aqui 9, um pouquinho da manhã, juros futuros estão em queda na ponta mais curta, e o Ibovespa futuro cai aí neste momento 0,39%. O que resta para a gente é continuar acompanhando aí todo esse noticiário. E claro, Nova York pode sim também ajudar se a gente tiver um dia positivo por lá, com todos esses balanços, principalmente. Nova York pode ajudar levando a gente para o terreno positivo hoje, tá certo? Muito obrigada, esse é o nosso Morning Call. Ficamos por aqui e até amanhã.